presente trabalho irá apresentar a planta medicinal Acrylocline satureoides, mais conhecida como Marcella. O trabalho foi desenvolvido por mim, Gabriela Oliveira, e a aluna Kellen Turoff. A Marcella é uma planta muito conhecida devido aos seus fins medicinais. Desta forma, ela tem diversos nomes populares, como por exemplo, Marcela do Campo, alecrim de parede, Marcela ou até mesmo vira-vira, como é conhecida na Argentina. A crioline foi descoberta por Jean-Baptiste Lamarck, um botânico muito importante para a história. A crioline foi publicada pela primeira vez no ano de 1837 no livro Promodus. Promodus foi um livro desenvolvido por Agustin Candolet com a parceria de diversos outros botânicos. Ele teve 17 volumes e a intenção desse livro era criar um sumário com diversas informações das plantas que se tinha conhecimento até o ano. Agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho da ocorrência geográfica da Marcella. A Marcella, ela tem principalmente seu desenvolvimento na América do Sul. Porém, eu gostaria de ressaltar aqui, no mapa, que nós temos a maior taxa de ocorrência da Marcella na área litorânea. Desta forma, olhando aqui ao lado, eu trouxe uma imagem de uma Marcella em solo arenoso, de uma praia, que podemos até ver o mar ali ao fundo. E eu gostaria de chamar a atenção para a altura da planta. Ela é uma planta um pouco mais baixa. Já quando comparada com a imagem abaixo, que é de uma Marcella dos campos de cima da serra, ela já tem uma altura, uma estatura um pouco maior, principalmente se compararmos com a altura do homem que está na foto. Mas por que se dá isso? Nós devemos lembrar que a raiz da crioline ela é uma raiz curta. Dessa forma, num solo arenoso, a planta não consegue captar, absorver tanta água. Já num solo em que ela oferece mais água para essa planta, facilita então com que ela se desenvolva da melhor forma possível. Agora falando um pouco referente à colheita da Marcella, que é feita para fins medicinais, ela é feita no período de floração, e a floração da Marcella é do período do mês de outubro até abril. O dia no Rio Grande do Sul, popularmente e culturalmente utilizado para a colheita da Marcella é a Sexta-feira Santa, no dia 15 de abril. Aqui ao lado eu trouxe uma imagem onde explica as partes que são utilizadas para os fins medicinais de infusão, e então a colheita é feita somente de caule e as flores da Marcella. Ela é muito utilizada para tratar sintomas gastrointestinais. Ela possui propriedades digestiva, anti-inflamatória, antiespasmódica, ou seja, inibe a motilidade da musculatura visceral para prevenir espasmos, é anti-ulcerogênica, ela previne lesões gástricas, antisséptica, combatendo infecções, também é hipocolesterolêmica, ou seja, diminui a concentração de colesterol, carminativa, que é a redução dos gases intestinais, antiviral, antioxidante e calmante. Existem estudos que comprovam que ela é uma planta medicinal devido à alta concentração de flavonoides. Os flavonoides principalmente encontrados são a luteolina e a quercetina. A luteolina é um ótimo antioxidante e anti-inflamatório, já a quercetina é antiviral, antihistamínico, anticarcinogênico e influencia na inibição de cataratas em diabéticos. Para utilizar a macela é necessário fazer a infusão das suas flores. Para uso interno, se recomenda usar 10 gramas de flores em 1 litro de água e tomar 3 a 4 xícaras por dia, de preferência após as refeições, para aliviar sintomas de mal-estar gástrico. Para uso externo, se recomenda 30 gramas de flores em 1 litro de água e aplicar na forma de compressas, 3 a 4 vezes por dia. Sua absorção através da pele aumenta a circulação sanguínea periférica e também é utilizada como fitocosmético para crescimento capilar, reduzindo a fragilidade dos cabelos. Além disso, a macela é calmante e pode ser utilizada desde as flores até o caule como enchimento de travesseiros para melhorar a qualidade do sono. A macela é contraindicada para mulheres grávidas, porque estimula as contrações uterinas. Pessoas que estão sendo submetidas a quimioterápicos também é indicado não usar, porque já foi comprovado que ela pode inibir a função do quimioterápico. E diabéticos devem tomar somente com autorização médica, pois ela pode aumentar a hipoglicemia. Agora então nós vamos ver um pouquinho referente à anatomia do caule. Internamente nós podemos observar a medula. E já externamente, eu gostaria de chamar a atenção para essa camada que reveste o caule, que nós chamamos de epiderme. Logo após da epiderme, nós temos a hipoderme. A hipoderme da Marcella é composta por parênquimas clorofiladas e esponjosas. E de acordo com a evolução da planta, ela pode se alternar com colênquimas anulares.
Logo abaixo, então, nós vamos ter a camada celular de parênquimas corticais. E então entramos no sistema vascular da planta. Na porção mais externa do sistema, nós podemos observar o floema, como está indicado na imagem. O floema, ele tem a função de transportar a seiva orgânica das folhas para a raiz, com o objetivo de promover a alimentação celular até mesmo das raízes. Já o xilema, que está na porção mais interna do sistema, ele tem a função de transportar a seiva inorgânica das raízes para as folhas. Bom, agora que nós vimos então esse contexto geral da anatomia do caule, da porção mais interna do caule, eu gostaria de chamar a atenção para a função do caule dessa planta, que é uma planta considerada aérea. A função dele, inicialmente, é de sustentação das folhas e das flores, e também da condução de substâncias, como nós vimos na imagem, por meio do floema e do xilema. Caracterização morfológica da macela. A raiz é subterrânea e possui um sistema radicular pivotante, ou seja, possui uma raiz principal com origem na radícula e a partir dela se formam raízes laterais. Já o caule é aéreo e ereto, e quanto ao hábito é herbáceo, já que ela cresce até em torno de 1 metro. Observando a raiz e o caule, a gente pode concluir que a macela pertence ao grupo das angiospermas e é uma eudicotiledônea. As suas folhas são sésseis, ou seja, não possuem pecíolo e bainha de suporte. A filotaxia é alterna, como podemos ver, estão em níveis diferentes e apenas uma por nó, sendo assim uma folha simples. A nervação é pennada, pois se ramifica e parte de uma nervura central mais espessa. O limbo é estreito, afinando-se em direção ao ápice, sendo assim uma folha lanceolada. Suas folhas e ramos são revestidos por uma pubescência formada de tricomas e tectores, que auxiliam na redução da perda de água e formam uma barreira mecânica. As folhas são agrupadas em capítulos, onde as flores são inseridas numa superfície larga e achatada chamada de receptáculo, como podem ver na imagem. A macela possui flores tanto pistiladas, que é quando apresenta o órgão feminino, constituído por ovário, estilete e estigma, quanto estaminada, que é quando apresenta o órgão masculino, constituído de antelha e filete. Um capítulo pode ter de 4 a 8 flores, e cada capítulo no mínimo 1 e no máximo 3 podem ter pistilo e estames, e de 3 a 6 têm apenas pistilos. As flores pistiladas e estaminadas apresentam corola tubulosa, e as flores somente pistiladas possuem corola filiforme, em ambos os casos dentadas com 5 e 4 dentes. O pistilo possui uma forma bifurcada, ou seja, em 2 ramos de estigmas. As anteras têm forma semelhante a uma seta e são soldadas nas margens para formar tipo um tubo. Na imagem podemos ver bem a corola, que é a união das pétalas em uma flor hermafrodita, com a parte estaminada e pistilada. Os frutos são secos, com formato elipsoidal ou arredondado, com um papus formado por muitos pelos escabrosos livres da base para fazer a dispersão do fruto. São do comprimento da corola ou maior, e cada fruto tem uma única semente. Bom, agora nós vamos ver então a anatomia da folha. Como nós podemos ver na imagem A, um corte transversal da mesma. Para explicar melhor, eu resolvi dividir entre epiderme superior e epiderme inferior. Na epiderme superior, ela é composta por uma camada espessa de células poligonais estriadas, como nós podemos ver na imagem C. Já a parte do hipófilo da folha, ou seja, a epiderme inferior, que é formada por células sinuosas, ou seja, não tem um formato regular e uniforme. Mas eu gostaria de atentar à presença dos estômatos. Estômato vem do grego boca. Como nós podemos ver na imagem aqui abaixo, é exatamente este formato que se tem com um estômato, que é formada por uma camada de células epiteliais que fazem seu contorno, e internamente nós temos as células guarda, que são aonde elas abrem exatamente como uma boca e fecham. Bom, mas qual é a função dos estômatos? É realizar a troca de gás, a troca de gases. E justamente por isso ele é ligado e tão importante para a planta por conta da fotossíntese, além de permitir com que ocorra a perda de água pela transpiração. Bom, agora então nós vamos ver referente ao revestimento da folha. A folha é revestida com uma camada de pubescências formadas por tricomonas tectores, que se dividem em tricomonas flageliformes, que possuem então este formato, como seu nome indica, de flagelo, como podemos ver na imagem E, e têm a função da redução da perda de água e servem como uma barreira mecânica. Já as tricomonas vesiculares, como seu nome indica, têm
o formato próximo de uma vesícula e tem a função de armazenar e secretar substâncias. Dentre as principais pesquisas que encontramos, uma é sobre o desenvolvimento tecnológico da forma farmacêutica plástica contendo extrato concentrado de acrilocrines satureoides. Foi desenvolvida por Miriam Terezinha Queiroz para obter um mestrado em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foram desenvolvidas e adaptadas metodologias de avaliação da qualidade que fossem viáveis tanto para a matéria-prima vegetal quanto para os produtos intermediários e final. A determinação quantitativa foi efetuada através do doseamento de queratina por cromatografia em papel associada à espectrofotometria no ultravioleta e do doseamento de flavonoides totais. A incorporação do extrato concentrado causou alterações nas características das bases verificadas através do índice de óleo, espalhabilidade e comportamento reológico. A pesquisa apresentou limitações, mas procurou servir de base a novas pesquisas complementares. Agora, então, nós vamos ver a segunda pesquisa que nós trouxemos, que foi a da avaliação da atividade antitumoral do extrato da acriloline satureoides. O trabalho consiste em desenvolver uma opção de tratamento para glioblastoma multiforme, que é um tipo de câncer que atinge o sistema nervoso central, é um câncer muito agressivo e invasivo. E o tempo de sobrevida dos pacientes é muito baixo, mesmo considerando o desenvolvimento tecnológico de quimioterápicos, das terapias com radiação e até mesmo da parte de cirurgia. Atualmente, se sabe que os polifenóis são capazes de neutralizar os radicais livres, por conta da ação antioxidante dos mesmos. E dessa forma, a Marcella foi a planta escolhida para o desenvolvimento desse trabalho, pois ela possui um tipo de polifenol, os flavonoides, como nós vimos durante o trabalho. Então, durante o trabalho, eles fizeram dois tipos de extrato. Um extrato de uma maior concentração e um extrato da Marcella de menor concentração. O com a maior concentração, como nós podemos ver aqui do lado direito, ele foi utilizado o extrato nessa maior concentração com flavonoides, com esses flavonoides isolados. Já o extrato de menor concentração, ele foi passado aos pacientes junto com a temozolomida, que é um medicamento já utilizado para o tratamento de câncer. Os resultados que eles obtiveram in vitro do extrato de maior concentração foi que ele teve uma redução de 3 tipos de células diferentes, o que chamou muito atenção. Porém, nos testes in vivo, ele não obteve os mesmos resultados. Já o extrato junto com o quimioterápico in vitro não apresentou tanta diferença. Porém, quando foi utilizado em vivo, ele chamou atenção pois reduziu a função farmacológica do TMZ, da temozolomida. Ou seja, como nós já falamos anteriormente no trabalho, a Marcella não é indicada para pessoas que já fazem tratamento com quimioterápico, pois ela pode reagir com o quimioterápico que está sendo utilizado pelo paciente e dessa forma reduzindo a função farmacológica do mesmo. Então, a última pesquisa que nós trouxemos foi referente à atividade antibacteriana in vitro da acreroline sobre bactérias isoladas da mastite bovina. Inicialmente, eles fizeram então a coleta e a cocção da Marcella em água por 15 minutos. Logo após, eles fizeram a coleta da secreção dos bovinos com mastite. E nessa secreção, eles notaram que tinham 26 isolados de bactérias. Essas 26 bactérias, nem todas eram as que causavam a mastite. Então, essas 6 bactérias que estão aqui no nosso lado direito do slide foram as que eles isolaram e inocularam nos meios de cultura, pois elas eram que causavam a mastite no bovino. Eles fizeram com 2 tempos de contato, de 1 hora e de 24 horas. E dessa forma, eles tiveram os seguintes resultados. Em bactérias gram-positivas, em 1 hora de contato, 70,83% delas foram inibidas. Já em 24 horas, 87,5% das bactérias foram inibidas pelo extrato da crioline, que estava inoculada no meio. Já em bactérias gram-negativas, em contato de 24 horas, 100% delas foram inibidas. Lembrando, então, que se comprova que o extrato da acreroline tem, sim, um potencial antibacteriano. E dessa forma, concluo o nosso trabalho reverenciando a planta Acreroline satureoides, pois ela é uma planta de grande disponibilidade, principalmente no nosso país, de um conhecimento popular
muito rico, pois ela é uma planta utilizada há muito tempo, e a sua fitoquímica, que permite com que se tenha um desenvolvimento científico tão importante no tratamento de diversas doenças. Agora apresento as nossas referências e dessa forma agradeço a todos que viram este vídeo.